A paz do Senhor, irmãos e amigos que irão nos assistir neste momento, vão estar nas suas redes sociais, no YouTube, Instagram, para ouvir a mensagem do Senhor nesta quarta-feira, né, dia 1º de abril de 2020. Estamos num período crítico, um período difícil da história mundial com a pandemia do coronavírus, e estamos então aqui fazendo as nossas transmissões, nossas mensagens através de nossas redes sociais da Igreja Batista Bortolândia. Pode acessar aí e você terá mensagens toda quarta-feira, todo domingo pela manhã, uma EBD exclusiva, e à noite às 19 horas o culto, onde nós disponibilizamos aos irmãos mensagens para que possamos permanecer firmados no Senhor, para a edificação da nossa vida. Gostaria também de agradecer aqueles que já acessaram os nossos canais. Nós tivemos aí um número expressivo de irmãos e telespectadores que puderam apreciar a mensagem do Senhor trazida nesses últimos dias nas nossas redes sociais. Um aumento até expressivo nessa última mensagem de domingo, dia 29/3. Então quero convidar você a permanecer e divulgue também, meus queridos irmãos. Passe a mensagem adiante, passe para um amigo, uma outra pessoa que você conheça, que queira então ouvir um pouco da verdade do Evangelho do Senhor Jesus. Também quero agradecer aqui os irmãos que têm colaborado financeiramente com seus dízimos e suas ofertas, né? Nós temos aí divulgado nas nossas redes sociais a nossa conta bancária. Vou repetir aqui para que os irmãos possam então fazer, né, os seus depósitos, seus dízimos e suas ofertas. Você que é cooperador, você que não é membro dessa igreja, mas tem nos assistido, vai também poder contribuir diretamente nessa conta que nós iremos passar. Aliás, deixa eu falar aqui a conta para você. Nós temos uma conta na Caixa Econômica Federal, agência 1656. A nossa conta é 943, operação 003. Você vai precisar também do CNPJ, que é 53 451 282/1000, e você poderá estar ofertando, dizimando e contribuindo para que vidas possam ser alcançadas pelo Evangelho do Senhor Jesus, tá bom? No final aqui, você terá lá na sua rede social o número da nossa conta para que você possa fazer a sua oferta, a sua contribuição. Muito bem, culto de quarta-feira nós falamos que é um culto de oração. Então na sua casa aí você vai poder então orar, vai poder cantar e depois poder assistir esta pequena reflexão que eu irei fazer para os irmãos, como é de costume toda quarta-feira. Continue orando, meus queridos, por essa nação, aliás pelo mundo inteiro, mas principalmente por nós, por essa nação, pela Igreja Batista Bortolândia, toda a sua membresia, pelos doentes, pelos enfermos de nossa igreja. Continue orando para que possamos, o mais breve possível, poder estar presente, né, no templo, ali na Rua Jal Passi, número 522. Então, assim que passar esse período de crise, nós queremos então convidar você a participar do culto ali presencial, tá bom? Por enquanto, ainda iremos fazer os cultos via redes sociais e em nossas casas, tá? Seria agora um culto doméstico da Igreja Batista Bortolândia, espalhada pela região norte aqui de São Paulo. Amém? Eu quero convidar você a uma leitura do Salmo 23, versículo 4. Salmo 23, apenas o versículo 4. Diz assim: mesmo quando eu andar pelo vale da sombra da morte, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me protegem. Que o Senhor abençoe. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, nós agradecemos o privilégio de estarmos aqui orando, intercedendo por nossas vidas, pelo mundo, pelo Brasil em especial,
clamando a Deus pela misericórdia do Senhor, nesse tempo de pandemia, de vírus que tem atingido e assolado parte do nosso país. Abençoa nossos irmãos que estão em suas casas, abençoa aqueles que por necessidade estão trabalhando, cobre, protege, livra pelo teu poder. Nos abençoa, Senhor Deus, vem estar conosco agora dando compreensão da tua palavra. Enfim, Senhor, nos abençoa ricamente com a tua mensagem. Nós oramos agradecidos por tudo e oramos também pelos profissionais de saúde que estão trabalhando, pelos profissionais que estão na segurança pública, por aqueles que têm nos guardado aqui na terra. Nós oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, meus queridos irmãos, com Deus seguro estou. Esse seria o título da mensagem da nossa reflexão nessa quarta-feira, aqui no culto de oração. Com Deus seguro estou. Muito bem, meus irmãos, nós estamos falando aí do Salmo 23:4, onde Davi, que foi pastor de ovelhas, né, conhecia muito bem do que estava falando neste texto em relação, então, a nós mesmos, né, como um pastor que foi de ovelhas, dizendo como nós somos as ovelhas de Deus, o Eterno. Então, meus irmãos, esse salmo é um salmo que nós sabemos que é um salmo de segurança, é um salmo de convicção. E é interessante que Davi aqui no Salmo 23:4, ele diz algo muito profundo para a nossa reflexão, algo que ele já conhecia, porque ele era pastor, cuidava das ovelhas lá em Israel, conhecia muito bem do que estava dizendo, por isso disse com muita propriedade nesse salmo, em relação a Deus e a nós, como ovelhas do Senhor. Tá? Então é nesse momento de aflição que nós temos passado, no momento de angústia, de uma doença e uma enfermidade nas nações, nada melhor do que nós olharmos para o Salmo 23, principalmente o versículo 4, não é? Que nos traz 3 convicções de Davi, que eram convicções que devem ser as mesmas nossas nesse tempo. Primeiro, meus irmãos, dentro da palavra de Davi, como um pastor de ovelhas que foi, ele diz no Salmo 23:4, primeiro ponto: não temo o perigo. Meus irmãos, o pastor tem que estar sempre atento em relação às suas ovelhas. Elas podem facilmente cair numa ribanceira e morrer. Ela pode facilmente, se não bem guiada pelo pastor, sofrer o ataque dos animais que são mais fortes do que ela. A ovelha, ela não pode se perder, se afastar do grupo, do conjunto, porque senão ela fica à mercê dos animais ferozes. É nesse sentido que Davi então diz que nós não podemos temer o perigo. Davi está dizendo: olha, vocês como ovelhas do Deus eterno não podem temer o perigo. Tenha certeza de que o pastor não deixará que as suas ovelhas despenquem numa muralha, num barranco, porque Deus vai estar protegendo. Por isso ele dizia: olha, eu não temo o perigo, porque eu sei quem é o meu pastor. E no caso, o pastor aqui, o nosso pastor, o pastor de Davi, era o Deus Todo-Poderoso. É interessante então essa reflexão feita por Davi neste salmo que ele escreve: mesmo que eu andar pelo vale da sombra da morte, não temerei o perigo. Porque ele tinha certeza quem era o guia dele, porque ele tinha certeza que Deus daria o livramento. Por isso ele dizia a todos os pulmões: não temo o perigo. O perigo pode até vir, o perigo pode até estar ao nosso redor, porém o Senhor, o nosso pastor,
vai nos livrar de todos os perigos. Que gostoso poder ter essa certeza como Davi teve, de que não posso temer, não devo temer o perigo, porque eu sei quem está comigo. Essa era uma convicção firme, clara de Davi. Não temo o perigo. Meus irmãos, num tempo de pandemia, num tempo de isolamento social, como estamos fazendo, num tempo onde as pessoas não podem ouvir um espirro do lado, que estão assustadas, um tempo onde nós ligamos o nosso televisor e só ouvimos falar dessa peste, dessa doença, dessa enfermidade, nós temos que dizer com o Senhor: eu não temo o perigo. É claro que nós temos que nos precaver de tudo isso. É claro que nós temos que nos policiar para não sermos infectados, porque é uma doença clara que está aí. Porém, meus irmãos, mesmo que venhamos a sermos atingidos por essa doença, nós não podemos temer perigo algum. Porque, meus irmãos, o Senhor está conosco. Isso é muito importante para nós sabermos nesta noite de quarta-feira, onde nós vamos orar uns pelos outros, orar pela igreja e orar pelas nações. Segunda convicção de Davi nesse texto, meus irmãos, ele diz: pois sei que tu estás comigo. Meus irmãos, o Senhor está conosco. Segundo ponto, o Senhor está comigo. Davi sabia: olha, eu posso até passar por adversidades, mas eu sei que o Senhor está comigo. Isto deve ser a nossa convicção, assim como era a convicção de Davi. Primeiro ele diz: eu não temo perigo. O Senhor é meu pastor e nada terei falta, porque tu estás comigo. Isso tem que ser muito real na nossa vida. Nós temos que ter essa convicção que Davi tinha. Ele, como pastor, ele quando estava conduzindo o seu rebanho, as suas ovelhas, ele dava essa convicção às suas ovelhas. Ele transmitia isso a elas. Olha, o Senhor está com as ovelhas. Quando eu cuidava delas, elas jamais se perdiam, elas não se machucavam, porque eu estava com elas. Eu conduzia as ovelhas. É assim conosco. O Senhor, como nosso pastor, o Senhor está conosco. Ele nos conduz a pastos verdejantes. Ele nos livra dos perigos. Então nada melhor do que poder dizer: o Senhor está comigo. Nesse momento de crise, de adversidade, nós temos que ter essa convicção: o Senhor está comigo. Davi tinha isso com ele. Por isso ele foi capaz de recitar um salmo, um dos mais conhecidos da Bíblia. Aliás, um salmo onde todas as pessoas de todas as idades conhecem. A maioria recita esse salmo de cor. Tão profundo que ele é, e tanto impacto que traz àqueles que temem ao Senhor. Primeiro, não temo o perigo, diz Davi. Segundo, o Senhor está comigo. Mas ele vai um pouco mais além. Ele diz também, no final do versículo: o teu cajado me protege. Que maravilhoso poder ouvir isso de Davi e ouvir isso agora nesse tempo, num tempo de aflição, tempo de angústia das nações. O Senhor é o meu pastor, de nada terei falta, porque eu tenho a tua proteção. Que maravilhoso é poder ouvir que o Senhor nos protege, nos livra de todo o mal. Meus irmãos, na ausência, na falta de água,
é o pastor que conduzia as ovelhas até o riacho, protegidamente. No tempo da fome, era o pastor que dava o alimento, boas pastagens. No tempo da aflição, no nosso tempo, nós temos a proteção do nosso Senhor, do nosso pastor, Jesus Cristo, o Deus eterno. Não podemos ter medo, meus irmãos, porque em Deus seguro estou. Como é bom poder desfrutar desta experiência que Davi teve. Nesse tempo que Deus é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Por isso nós podemos nesse tempo dizer claramente: o Senhor é o meu pastor, de nada terei falta. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me protegem. Que bom poder dizer isso nesse tempo. Dizer, eu não temo o perigo. Dizer, o Senhor está comigo. Dizer, tem a tua proteção. Esse é o Deus que nós cremos e por ele vivemos. Que Deus nos abençoe. Que Deus nos dê graça nesse tempo. Que Deus nos fortaleça mais. Que Deus te abençoe aí do outro lado, em suas casas, ou num outro local onde você estiver. Que o Senhor possa te livrar do perigo, possa estar com você, possa te dar proteção. Que Ele mesmo nos abençoe. Vamos orar mais uma vez? Senhor, muito obrigado por esses momentos de reflexão. Obrigado por tudo quanto o Senhor já tem feito por nós. Obrigado pelos livramentos e pelo pão de cada dia. Obrigado, Senhor, pela tua proteção. E nós abençoamos a tua igreja, os nossos ouvintes, em nome de Jesus. Amém. Não esqueça de contribuir com a igreja. Após esta mensagem, estará aí no televisor de vocês o número da nossa conta. Agora estamos no dia 1º de abril e temos contas a pagar até o dia 15. Que você possa ser fiel na sua contribuição. Você possa cooperar conosco. Deus te abençoe. Uma ótima semana e até domingo, se Deus quiser.